Olá, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre o Egito Antigo. Vamos estudar um pouco sobre a origem do Egito, como ele se desenvolveu, quais foram as suas principais características e as suas contribuições para a história da humanidade. Então, eu peço a você que preste muita atenção nessa aula para que você possa ter um proveito muito bom e porque é muito importante para o seu aprendizado, tudo bem? Então vamos lá em mais uma aventura pela história, agora conhecendo o Egito. Vamos lá. Primeiro vamos entender onde o Egito se localiza. O Egito, ele se localiza no continente africano. Para você que não sabia, o Egito está na África. Mas precisamente no norte da África é onde o Egito se localiza. A maioria da população do Egito é islâmica e uma das principais atividades econômicas do Egito é o turismo. Então o Egito atrai pessoas de várias partes do mundo que ficam aí desejosas, ansiosas de conhecer toda essa riqueza, toda essa cultura histórica, todo esse valor que o Egito tem para a humanidade, reconhecendo ele, claro, como um patrimônio da humanidade. Então tudo bem. Vamos lá e vamos entender agora um pouco como o Egito se formou. Se você lembrar, vamos voltar um pouco aí lá nas nossas aulas sobre a pré-história. Você pode até pensar assim, mas de novo a pré-história? Sim, nós temos que entender o seguinte, a história ela não é feita, não é estudada de forma isolada. A história ela é um fio, vamos dizer assim, ou vários fios, mas que estão ligados ao mesmo rumo, ao mesmo sentido, que é estudar as ações humanas no tempo e no espaço. Então nós vamos entender que lá no período do Neolítico, entre 12.000 a 5.000 anos antes de Cristo, mais precisamente, as pessoas deixaram de ser nômades, ou seja, deixaram de andar por vários lugares, e nós sabemos por que eles não ficavam em um único local, porque eles só ficavam em um local até que aquele local oferecesse o necessário para eles sobreviverem. E a partir desse período do Neolítico, a Idade da Pedra Polida, como também é chamado, eles desenvolveram a agricultura. Então, desenvolveram a agricultura, a criação de animais. Então, para isso, eles necessitavam de um recurso muito importante que era a água. Então, os grupos humanos passaram a viver, deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários, ou seja, passaram a morar em locais perto de rios, porque eles necessitariam dessa água, tanto para a sobrevivência deles, humanamente falando, fisicamente falando, como também para as necessidades da agricultura e da criação de animais. Então, alguns grupos humanos se deslocaram até o Egito, porque no Egito tinha um rio muito importante, que era o rio Nilo. Nós estudamos um pouco sobre isso quando estudamos sobre as religiões da antiguidade. Então o rio Nilo passou a ser, vamos dizer assim, o fio condutor, aquele que sustentava toda a economia e podemos até dizer também a cultura do Egito. O que é que acontece? O rio Nilo ele fez com que uma boa parte ali do Egito se tornasse fértil para a plantação. O que é fértil para a plantação? Boa para plantar. O que é que acontece? O rio Nilo tinha uns períodos de cheia. Imagina aqui que o nível do rio é esse, aqui é a terra, e tinham determinados momentos em que o rio subia o seu nível e aí passava a cobrir uma parte daquele território ali do Egito. Com o passar do tempo, que esse nível do rio ia voltando ao seu curso normal, ao seu local normal, toda essa parte que tinha ficado coberta pela água do rio desenvolvia uma certa substância no solo chamada de humus. Então podemos até dizer que é um fertilizante natural. Aquilo que o rio Nilo deixava, tornava a terra mais propícia, dava para plantar muito bem ali naquela localidade. Então as pessoas começaram a morar ali perto do rio Nilo e aproveitar dessas vantagens que ele oferecia. Também nós, aí a partir do 4º milênio, nós conhecemos que os grupos humanos eles se deslocaram e foram se fixando ali moradia, tornando-se sedentários
Lembrando que sedentário para a história, na Idade Antiga, significa aquelas pessoas que tinham uma moradia fixa. Então essas pessoas passaram a morar ali no vale do rio Nilo, ou seja, na região próxima do rio Nilo. Esses pequenos grupos que começaram a morar no vale do rio Nilo, essas pequenas comunidades eram chamadas de nomos. Os líderes dessas comunidades eram chamados de nomarcas. Os nomos eram comunidades que viviam da agricultura, e da criação de animais, de tudo aquilo que o rio Nilo fornecia. E aí eu abro um parênteses aqui, tem uma aula aqui neste canal, que eu falo sobre as religiões da antiguidade, e eu falo um pouco sobre isso que vou dizer agora. Alguns historiadores chegaram a dizer, historiadores antigos, chegaram a dizer, e alguns também recentes, anteriores a estes antigos, costumavam dizer que o Egito era uma dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito era um presente do rio Nilo. O rio Nilo era um presente para aquele povo porque forneceu o que eles necessitavam. Só que aí nós temos que fazer uma observação muito importante. E para isso, nós temos que entender um pouco o que é a história, enquanto ciência, enquanto disciplina. Então, história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Veja, em nenhum momento foi dito que o objeto de estudo da história seria o passado. Ou em nenhum momento foi dito que o objeto de estudo da história seria que a natureza fazia, as ações da natureza por si próprias. Não. A história, enquanto ciência humana, ela vai estudar as ações humanas no tempo e no espaço. Então nós temos que entender o seguinte: se fosse o rio Nilo por si só, ele não teria desenvolvido o Egito. Se não fosse o ser humano na sua capacidade de pensar como poderia utilizar aquelas riquezas, aquilo que o rio Nilo poderia dar, então não aconteceria nada no Egito. Continuaria do mesmo jeito. Agora, como o ser humano pensou, vamos dizer assim, refletiu, como o que o rio Nilo poderia oferecer ao Egito, então a partir disso ele se desenvolveu. Não foi o rio somente, por si só, que fez desenvolver o Egito, mas o ser humano que, conhecendo o recurso, o rio Nilo como um recurso, se utilizou desse recurso, desse instrumento para desenvolver o Egito. Eu citei até esse exemplo e vou citar novamente. Imagine se você tem o melhor carro do mundo, mas se você não sabe dirigir e não tem quem dirija para você, então ele não tem serventia. Seria a mesma coisa o povo do Egito naquele tempo. Se ele não soubesse utilizar o rio Nilo como um recurso, como um instrumento para se desenvolver, então não serviria de nada. O que é que acontece? O Egito ele se dividiu em Alto Egito e Baixo Egito. Alto Egito Sul, Baixo Egito o Norte. Por que essa divisão? Porque alguns grupos humanos, alguns nomos, vamos dizer assim, algumas comunidades, foram se formando na parte norte e outra na parte sul do Egito. Só que o que acontece? Por volta de 3200 a.C., o líder do Alto Egito, que era Menés, podemos até dizer assim, um nomarca, não é, do Alto Egito, de algumas comunidades do Alto Egito, de uma das comunidades, ele conquistou o Baixo Egito. E quando nós falamos em conquista, nós estamos falando de luta, de guerra, de domínio, podemos até dizer isso. Então Menés, ele dominou, ele que era líder do Alto Egito, ele dominou o Baixo Egito, ele conquistou o Baixo Egito e formou um único Egito. A partir desse momento, nós temos aí o primeiro faraó, que quem foi? Menés. Então Menés, ele foi o primeiro faraó do Egito. Isso aconteceu quando? Quando ele unificou o Alto e o Baixo Egito, lá por volta
do ano 3200 a.C., ou seja, 3200 anos antes de Cristo nascer. Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais agora sobre a figura do faraó para o Egito e a sua importância para aquela sociedade, para aquela cultura, para aquela economia e para a política do Egito antigo. Então o faraó era o líder supremo do Egito. Podemos dizer que seria como um rei, um imperador do Egito. Então, ele juntava em si várias funções, várias finalidades. Primeiro, ele era o chefe maior do Egito, podemos dizer o rei do Egito. Depois, o faraó também era considerado uma divindade, ou seja, um deus, ou filho do deus Sol, como alguns costumavam dizer. E lembre que eu estou falando aqui em faraó para tornar fácil a ideia, mas que na verdade não existiu somente um faraó. Existiram vários faraós ao longo aí dos séculos da história do Egito Antigo, tudo bem? Então, o faraó, ele era esse rei do Egito, ele era considerado o próprio Deus, também ele era o sacerdote maior da religião egípcia. O que é um sacerdote? Um líder religioso. E quais são, professor, os líderes religiosos de hoje? São aqueles que estão à frente das religiões e das igrejas, pastores, bispos, padres, podemos dizer os patriarcas, ou seja, são pessoas que estão à frente, né? São aqueles líderes que organizam aquela religião, aquelas práticas religiosas, que dirigem aqueles atos religiosos e celebrações religiosas, podemos dizer assim, de certa forma. Então, o que é que acontece? O faraó também era chefe do exército, ele comandava o exército. Então, podemos entender aí que, além disso tudo, o faraó, ele comandava, claro, obviamente, a economia do Egito. Então, veja quantos poderes o faraó tinha. Então, o faraó, ele era o rei do Egito, o faraó era o deus do Egito, era o sacerdote dessa religião a qual Deus pertencia. O faraó também era chefe do exército e controlava toda a economia. Dessa forma, além de controlar essa economia, de ter todo esse poder, o faraó controlava a vida das pessoas, e algumas pessoas chegavam a dizer que os efeitos da natureza também eram comandados pelo faraó. Chuva, sol, tempestade, ventanias, pragas. Eles diziam às vezes que era o faraó com raiva, se vingando, ou outros deuses do Egito. O faraó também, os faraós ao longo do tempo, ao longo dos séculos, realizaram diversas construções no Egito, diversas obras. E nós podemos até entender uma dessas obras, voltando aí ao rio Nilo, lembrando também que o Deus no Egito não só tinha o faraó. O rio Nilo também era tido como um Deus. Pessoas iam fazer orações na frente do rio Nilo, pedir fertilidade para as terras, pedir uma boa colheita ao rio Nilo. Como também tinham vários outros deuses, Deus da vida, Deus da morte, enfim. Da mitologia egípcia é rica de toda essa diversidade. Então, continuando, nós vemos aí que o faraó realizou várias obras, várias construções no Egito, principalmente as obras de arquitetura, as construções, e também construções que souberam aproveitar o rio Nilo, as vantagens do rio Nilo, como por exemplo diques, que eram represas, né? Ou seja, pequenas barragens também, onde se juntava a água do rio Nilo. Lembra que eu falei agora há pouco que tinha um período do ano que o rio Nilo subia o seu nível? Então eles faziam algumas escavações ali, que era para quando ele subisse, ficar ali, presa ali aquela água, para mesmo quando ele voltasse, ficasse ali aquela água reservada para eles utilizarem. Ou canais de irrigação. Eles cavavam em alguns locais para que a água do rio Nilo chegassem até as plantações. Foi desenvolvido por várias civilizações, principalmente o Egito, civilização egípcia,
para que a água chegasse até as plantações e eles não precisassem carregar água para regar as plantas ou para dar aos animais. Agora, algumas das construções que se destacam no período do governo dos faraós são as pirâmides. Nós temos 3 principais e famosas pirâmides, que são as de Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Pela ordem que eu falei, uma grande, uma média e uma pequena. E o que são esses nomes? Esses nomes são nomes de faraós antigos. Mas o que eram as pirâmides? Para que elas serviam? Então vamos lembrar que as pirâmides eram espécies de túmulos, de sepulturas para os egípcios, para os faraós egípcios. E o que acontecia? Vamos lá. Essas construções eram feitas porque o povo do Egito, eles acreditavam numa vida após a morte. Então, numa vida após a morte e numa ressurreição. Como assim? Explica aí, professor, o que é uma vida após a morte. Então, os egípcios acreditavam que, depois da morte, a alma se apresentava diante do tribunal de um dos deuses, né, para serem julgados. E aí, se o coração do faraó era colocado em uma balança, e do lado uma pena, uma pluma. De um lado o coração, do outro uma pluma, uma pena. Se o coração pesasse mais do que aquela pena, imagina aqui a pena, aqui o coração. Se o coração pesasse mais, então aquele faraó estava condenado. Se o faraó e qualquer outra pessoa, se pesasse menos, então queria dizer que aquele faraó, aquela pessoa foi uma pessoa que teve boas ações, foi uma pessoa boa que viveu aqui. Ok. Ia ficar com os deuses, morar com os deuses. O que é que acontece? Mas, além de tudo isso, o povo do Egito acreditava que mesmo a alma, o espírito, saindo do corpo depois da morte e indo morar com os deuses ou serem condenados, chegaria um momento que aquela alma voltaria ao seu corpo, ressurreição, vida, né? Uma vida que retornaria. Então o que é que acontece? Pensando nessa ressurreição, o corpo não poderia ser desprezado ou tratado de qualquer forma. Precisaria ser conservado, guardado, para que quando aquele espírito voltasse, encontrasse o corpo conservado. Então aí é onde acontecia a mumificação. O faraó morria, o corpo era levado para um local reservado para essa prática, era aberto, retirava-se ali os órgãos, né? Retirava os órgãos ali do corpo do faraó. Esses órgãos eram lavados, enfaixados com ervas e muitas outras misturas, guardadas em vasos. O coração também era retirado, guardado em um vaso, porque o coração representava as boas ações ou as ações daquela pessoa. Então tinha todo um cuidado maior. Os olhos também eram retirados e no local dos olhos eram colocadas 2 moedas. Né? O corpo, depois de aberto, ele era colocado, vamos dizer assim, numa espécie de... depositado em um local, como se fosse uma banheira, onde tivesse uma espécie de sal, chamado de sal de natrina. Esse sal, ele sugava toda a umidade, tudo que tivesse de líquido no corpo, ele sugava para que o corpo ficasse seco. Isso durava alguns dias, todo esse processo, semanas. E o que é que acontecia? Depois disso, o corpo aberto era cheio de ervas e de algumas outras substâncias e era enfaixado. Esse corpo todinho era enfaixado, espécies de faixas. Ficava todo branco, né? Todo branco assim, no sentido, né, que nós entendemos hoje a faixa como branca. Mas ficava todo enfaixado. Depois disso era colocado numa espécie de um caixão. E colocado lá na pirâmide. Ficava lá num espaço. O caixão, perto do caixão, os órgãos que foram retirados e colocados lá em vasos,
e também uns objetos de valor daquele falecido. Ouro, coisas valiosas que ele tinha era colocado lá, porque quando ele voltasse eles acreditavam que ele precisaria de tudo aquilo, tanto dos órgãos como dos objetos de valor dele. Então, o que é que acontece? Com o passar do tempo, né, essas pirâmides elas foram invadidas, foram roubadas, roubaram muitas coisas, inclusive coisas preciosas que haviam lá, né, foram roubadas ao longo aí do tempo. Então, o que é que acontece? Essas eram algumas práticas que envolviam também a religião do povo do Egito, né, a mumificação. Então, dentro disso eles viviam a cultura e a fé deles. Outro ponto importante, deixando essa parte aí da cultura, da religiosidade de lado, vamos voltar agora para a parte de governo. Antes de chegarmos nessa parte, só uma observação. A partir de tanto abrir os cadáveres, fazerem esses processos, esse processo da mumificação contribuiu muito para o desenvolvimento da medicina. A partir do momento que passaram a abrir os corpos, retirar os órgãos, eles perceberam que havia, por exemplo, em algumas pessoas, um órgão estragado, alguma coisa ali, e eles passaram a entender que foi a partir daquilo ali que aquela pessoa morreu. E começaram a estudar por que aquilo ali aconteceu. Então, a partir disso, a medicina se desenvolveu. Não? Principalmente na parte da medicina chamada que estuda o corpo humano, chamada de anatomia. Então, o Egito também contribuiu para a medicina. Entendam, percebam. Tudo que nós vivemos hoje vem lá do passado. Vem de uma ação do passado. É a ação humana que transforma, que modifica, que contribui para a nossa formação. Nada aconteceu do hoje. Por mais que seja algo novo, mas teve uma consequência de algo, de alguma coisa lá atrás. Por isso que eu sempre digo, nós estudamos história para conhecer o passado, entendermos o presente, compreendermos o presente e projetarmos o futuro. Então, voltando à questão aí da política, da organização, o Egito, que era comandado pelo faraó, o faraó contava com a ajuda de algumas pessoas para ajudar nessa administração, que eram os escribas. A palavra escriba vem de escrever. Eram aquelas pessoas que dominavam a escrita. Então essas pessoas, elas ajudavam, elas fiscalizavam os nomarcas, né, os líderes, os pequenos líderes. Imagine o faraó como o governador do estado, e os nomarcas como se fossem os prefeitos. Pronto, seria mais ou menos dessa forma. Então os escribas eles fiscalizavam o que os nomarcas faziam, se estavam tudo certo conforme o faraó tinha pedido. Eles também cobravam os impostos, esses escribas, fiscalizavam as construções para ver se estava indo tudo certo e controlavam o estoque de alimentos, porque o faraó reservava alimentos em estoque. Então, esse é um pouco da organização do Egito Antigo, nos seus aspectos de cultura, política, economia e religiosidade. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula e bons estudos. Até a nossa próxima aula.